chamo Raul Correia, tenho 51 anos, sou casado há 32 anos, tenho 2 filhos, um neto, e atualmente eu estou exercendo o cargo de conselheiro tutelar no município de Curitiba, estado do Paraná. Em 1983, minha mãe resolveu mudar para Brasília, Distrito Federal, cidade satélite de Taguatinga. E lá eu acabei conhecendo as ruas de Brasília, então eu convivi 1 ano e meio nas ruas de Brasília. Naquela época nós éramos conhecidos como os menores abandonados. Então eu posso dizer que eu sofri quase todas as atrocidades da força policial na época contra os menores abandonados, né, dito assim. Eu lembro muito claramente que eles, para identificar a gente na rua, os filhos dos pobres, os meninos de rua, os menores abandonados, eles passavam cola de sapateiro na nossa cabeça, o que obrigava a gente a sempre andar com a cabeça raspada. E isso fazia com que a polícia facilmente identificava quem eram os delinquentes, né, que moravam nas ruas daquela cidade, né? Então isso nunca, graças a Deus, nunca sofri nenhuma medida de privação de liberdade, né? Nunca cometi nenhum delito, nem na época, então, mas essas atrocidades assim eu trago muito vivo porque era a nossa identidade na época, cabelos raspados, né? Naquela época eu lembro que existia muito forte no Brasil todo um movimento chamado Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E esse movimento a gente identificava como os nossos protetores, porque eles tinham os educadores de rua que faziam um trabalho nas ruas das cidades, né, em loco, e tudo que a gente precisava nas ruas eram esses educadores desse Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua que davam esse suporte para nós. Não dá para dizer que, não dá para comparar com a rede de proteção hoje, mas naquela época era a rede que a gente tinha que buscava proteção, né? Quando eu tinha meus 15 anos, quando eu vindo de Brasília para Curitiba, fui morar numa periferia. Lá era desenvolvido um trabalho com crianças em vulnerabilidade social, né? A grande maioria eram filhos de catadores de materiais recicláveis. E lá havia um projeto popular, social, que atendia esses meninos. Eu comecei a participar, começamos a ampliar o trabalho lá junto com os educadores da comunidade. E dali eu lembro que um belo dia, numa reunião nossa, eu falei, a nossa comunidade não tem nenhum menino morando na rua. Naquela época, Curitiba tinha muitos meninos de rua. Mas nossos vizinhos, as nossas comunidades da vizinhança têm muitos meninos. Então nós vamos ter que ir atrás desses meninos que estão na rua. Essa ideia foi comprada pelo Fernando Góes na época e os outros colegas que trabalhavam nesse projeto. E nós começamos então a desenvolver um trabalho com os meninos de rua no centro de Curitiba. Recebemos muita represálias por parte da polícia e da política municipal, porque a gente todo domingo à noite ia para a Boca Maldita e a gente conseguia aglomerar cerca de 50 meninos de rua que viviam na rua para a gente fazer atividade lúdica, teatro, né, capoeira. E chegou um momento que nós pensamos assim, não dá mais, né, para a gente ficar só na rua. Então, numa parceria muito grande com igrejas e instituições internacionais, nós conseguimos adquirir um terreno numa área rural e construímos um projeto chamado Meninos de Quatro Pinheiros, né? Criamos uma fundação chamada Fundação Padre Eduardo Michelis, projeto Meninos de Quatro Pinheiros. E aí nós começamos a levar os meninos de rua que tinham interesse para esse projeto, né, que perdurou aí até 2023, né, infelizmente veio a findar. Mas essa um pouco é a história da nossa militância na época, né? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente na minha vida assim, ele é muito marcante, porque eu participei da coletas de assinaturas para aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu participei da ocupação no Congresso Nacional, né? Nós fomos 900 crianças e adolescentes de todo o Brasil, na época ocupamos o Congresso, reivindicando a promulgação da lei, né? E foi um momento muito marcante. Mas o que mais o Estatuto trouxe para mim, para muitos meninos e meninas na época,
é a condição de serem sujeitos de sua própria história. O Estatuto teve a condição de fazer com que muitas crianças e adolescentes fossem protagonistas de sua história, né? Eu acho que isso foi muito mágico assim, para muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes na época. Porque a gente sentia que aquela lei que estava sendo criada não estava sendo criada por capas pretas atrás de gabinetes, atrás de suas mesas. Foi um movimento muito importante, porque crianças e adolescentes sentavam junto com promotores, com juízes, com educadores, com deputados, para discutir a lei que ia dizer direito às suas vidas, ao seu futuro. E isso fez com que muitas crianças e adolescentes mudassem a sua história de vida, né? Muitos se tornaram conselheiros tutelares, advogados, políticos, né? Tudo isso à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, que deu aquele empoderamento para a juventude na época, né? Para as crianças e adolescentes. Eu lembro que minha mãezinha, questionava muito, né? Que aquilo ali era uma besteira que ia acabar dificultando ainda mais a criação nossa, das crianças e adolescentes, porque estava sendo criado uma figura dentro dessa lei chamada Conselho Tutelar, que ia tirar o empoderamento, o poder dos pais. Mas, na verdade, né, que poder, né? A gente entende, porque o novo assusta, mas o poder que nossos pais tinham na época era o poder da cinta, né? O Estatuto ele trazia uma nova visão, né, de proteção, de convivência familiar e comunitária, de que a sociedade em geral não estava acostumada, né? Isso naturalmente que assustou muito, foi muito difícil. Curitiba, por exemplo, foi a última capital do país a implementar o Conselho Tutelar, a instalar os conselhos tutelares, né? Na época eu lembro que o prefeito, à época, ele mesmo por conta própria indicou os membros do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Nós tivemos que entrar no Ministério Público com uma ação, né, impedindo a posse desses conselheiros, porque entendíamos que houve uma atrocidade na condução. Então, tudo isso, assim, eu percebo e digo com toda a certeza, assim, que se não fosse o Estatuto da Criança na vida do senhor Raul Correia, talvez hoje eu não estaria aqui dando esse depoimento, porque muitos de meus amigos na época morreram vítimas do sistema, vítima da polícia, vítima do tráfico de drogas. O Estatuto me permitiu isso, e para muitas crianças, essa condição de mudar a história de suas vidas, né? O que mais preocupa, eu hoje estou no Conselho e nunca deixei de acompanhar, né, a evolução da lei, do Estatuto e outras que vêm surgindo, mas o que mais preocupa é o bulinamento no Estatuto, as mudanças que vêm ocorrendo no Estatuto, sem uma discussão com a base, com os seus sujeitos, com as crianças e com os adolescentes. Nós temos hoje crianças e adolescentes capazes de sentar, de discutir de igual para igual, e a gente percebe que muitos políticos, talvez por interesse próprio, não quero fazer aqui, não quero entrar nesse julgamento, mas preocupa porque estão mexendo no Estatuto, tem vários movimentos a nível de Brasil com ideias muito estranhas, né, para mudar o Estatuto da Criança e Adolescente, com redução da minoridade, com relação ao acesso ao mercado de trabalho de crianças e adolescentes, né, e aumento de penas para adolescentes autores de atos infracionais. E eu percebo que estão tratando o Estatuto com uma certa futilidade, e se a sociedade não acordar para isso, eu temo, não pelo fim do Estatuto, mas sim para que o Estatuto perca a sua essência, que é a doutrina da proteção integral, que é o que baseia a lei e é o que dá a garantia às crianças e adolescentes de proteção integral, de direitos, né, na sua integralidade. Eu diria assim que se hoje eu pudesse estar na frente de promotores recém-empossados, não sei qual é o termo correto, mas eu diria assim que inalem
mastigue o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas mastigue e inale na sua essência principal. E assim, tenham sempre a criança e adolescente como principal objetivo de sua atuação, inclusive também valorizando a rede de proteção na sua essência, valorizando a atuação dos conselheiros tutelares, que hoje traz uma grande preocupação na questão da usurpação de suas funções, com promotores determinando que conselheiros façam diligências que não são de sua competência, e que isso acaba fazendo com que o Conselho Tutelar, que é uma das principais ferramentas na proteção de direitos de criança e adolescente, deixe de atuar conforme preconiza a lei e passe a atender às mazelas aí de alguns promotores do Ministério Público e do Judiciário também, né? Uma coisa interessante que eu lembro, assim, que eu falei, é disso que a gente estava falando, né, quando eu vi esse fato. No primeiro Conselho Tutelar eleito em Curitiba, nós tínhamos um conselheiro tutelar que ele era analfabeto funcional. Ele escrevia com muita dificuldade, lia também com dificuldade, e não sabia manusear o computador, né? Mas era um líder comunitário, que trabalhava com as crianças na sua comunidade, era respeitado pela comunidade, pelos pais, e ele se tornou conselheiro tutelar do município de Curitiba. Eu falei, é disso que o Estatuto está falando. O Estatuto quer trazer pessoas que tenham compromisso, que tenham sensibilidade, que não precisa ter canudo para se tornar um defensor da criança e do adolescente, um defensor do Estatuto, né? Eu acho que essa essência é que a gente não pode deixar morrer, porque esse conselheiro à época foi muito criticado, sofreu um monte de processos de cassação em razão da sua condição, mas foi um conselheiro, assim, um dos conselheiros exemplares na sua atuação, né? E isso nos deixava muito orgulhosos, assim, porque parece que o Estatuto agiu naquele conselheiro, naquela pessoa, de forma que ele falou, não, eu não posso deixar o Estatuto sozinho, eu tenho que estar junto, né, para poder proteger nossas crianças e adolescentes. Então, o Estatuto é um convite, né, para que todos, independente de sua condição social, venha junto, vamos comemorar esses 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente e trabalhar para que ele complete 70 e assim, trabalhar o dobrado, mas ainda para que um dia a gente não precise mais do Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente possa dizer o seguinte, hoje na nossa nação, crianças e adolescentes não precisam de uma lei para dizer que eles têm direito de ser gente.